Se sua família gasta tudo o que ganha todo mês e nunca sobra nenhum real para guardar, se vocês vivem brigando por causa de dinheiro, se todo final de mês é um sufoco para pagar as contas, e se vocês já tentaram fazer orçamento várias vezes, mas nunca conseguiram seguir por mais de 2 semanas, eu tenho a solução definitiva que pode transformar completamente a vida financeira da sua família. Bem-vindo ao canal Financeirinho. E hoje eu vou te ensinar o método completo de orçamento familiar que realmente funciona na prática. Não é teoria de livro nem fórmula complicada que ninguém consegue aplicar. É um sistema simples, prático e testado por milhares de famílias brasileiras que saíram do vermelho, pararam de se endividar e conseguiram formar reserva de emergência e investir para o futuro. A diferença entre famílias que conseguem prosperar financeiramente e aquelas que vivem sempre no aperto não está na renda. 80% das famílias que ganham mais de 10 mil reais por mês vivem endividadas, enquanto existem famílias que ganham 3 mil reais e conseguem poupar 500 todo mês. A diferença está no controle, na organização e principalmente em ter um sistema de orçamento que toda a família consegue entender e seguir. Nos próximos minutos eu vou te mostrar exatamente como criar esse sistema na sua casa, como envolver todos os membros da família no planejamento, como lidar com imprevistos sem desorganizar o orçamento e como transformar o controle financeiro de uma briga constante em uma ferramenta de prosperidade que vai unir sua família em torno de objetivos comuns. O primeiro passo fundamental para criar um orçamento familiar que funciona é mapear com precisão absoluta todo o dinheiro que entra e todo o dinheiro que sai da sua casa durante um mês completo. Porque 90% das famílias acham que sabem seus gastos, mas na verdade não têm ideia para onde vai metade do dinheiro. Durante 30 dias consecutivos, anote absolutamente tudo. Desde a prestação da casa até o chiclete que seu filho comprou na escola, desde seu salário até aqueles 20 reais que sua sogra te deu de aniversário, porque só conhecendo sua realidade financeira completa, você consegue criar um orçamento realista que vai funcionar na prática. A família do Carlos achava que gastava R$ 3.500 por mês, mas quando fizeram esse mapeamento, descobriram que gastavam R$ 4.800. R$ 900 eram gastos invisíveis como lanchinho da escola, Uber, delivery, farmácia, mercadinho da esquina, pequenas compras que individualmente parecem insignificantes, mas somadas representam mais de 20% do orçamento familiar. Use um caderno, uma planilha simples no celular ou até mesmo um aplicativo gratuito. O importante não é a ferramenta, mas sim o hábito de anotar tudo sem exceção, porque dados incorretos geram um orçamento incorreto que não vai funcionar na vida real. Inclua toda a família nesse processo. Cada pessoa anota seus próprios gastos. As crianças anotam lanche e material escolar. O adolescente anota balada e roupas. O casal anota supermercado e contas fixas. Assim, todos têm consciência de como o dinheiro é usado e se tornam responsáveis pelo sucesso do orçamento. O segundo passo é aplicar a fórmula 50-30-20 adaptada para a realidade brasileira, onde 50% da renda familiar vai para necessidades básicas, 30% para desejos e lazer e 20% para poupança e investimentos, mas com ajustes importantes para funcionar com famílias de renda baixa e média. Se sua família ganha R$ 4.000 por mês, R$ 2.000 devem ir para necessidades como moradia, alimentação, transporte, saúde, educação, contas básicas. R$ 1.200 podem ser usados para lazer, roupas, restaurantes, hobbies, viagens, e R$ 800 devem ser poupados ou investidos para reserva de emergência e objetivos futuros. Para famílias que ganham menos e ainda estão endividadas, a fórmula pode ser ajustada temporariamente para 60-20-20, priorizando o pagamento de dívidas e a formação de reserva de emergência antes de aumentar os gastos com lazer. O importante é que essa divisão seja respeitada religiosamente por toda a família. Quando o dinheiro do lazer acabar, ninguém pode pegar da poupança ou das necessidades para compensar. Isso cria disciplina e força todos a priorizarem seus gastos dentro de cada categoria. A Ana aplicou essa fórmula na renda familiar de R$ 6.000, 3.000 para necessidades, 1.800 para desejos, 1.200 para poupança. Em 2 anos conseguiram quitar o cartão de crédito, formar reserva de emergência de R$ 15.000 e ainda fizeram uma viagem para Disney que era sonho das crianças.
O terceiro passo crucial é criar categorias de gastos bem definidas e colocar limites rigorosos para cada uma, porque sem limites claros, o orçamento vira apenas uma planilha bonita que ninguém segue na prática. Necessidades básicas incluem moradia que não pode passar de 30% da renda total, alimentação incluindo supermercado e feira que deve ficar entre 15% e 20%, transporte incluindo combustível, transporte público, manutenção de veículos que deve ficar entre 10% e 15%, saúde incluindo planos, medicamentos, consultas que pode chegar a 10% e educação incluindo escola, cursos, material escolar que pode chegar a 15% dependendo do número de filhos. Desejos incluem restaurantes, delivery, roupas não essenciais, eletrônicos, hobbies, assinaturas de streaming, academia, salão de beleza, presentes, viagens de lazer, tudo que melhora a qualidade de vida, mas não é absolutamente necessário para sobreviver. Cada membro da família deve ter uma cota individual dentro da categoria desejos para gastar como quiser sem precisar dar satisfação. Isso evita brigas e dá autonomia para cada pessoa administrar sua parte do orçamento familiar. A reserva de emergência deve ser prioridade absoluta até completar 6 meses de gastos essenciais. Só depois disso, o dinheiro da poupança pode ser direcionado para investimentos de longo prazo ou objetivos específicos como casa própria, carro novo ou educação dos filhos. O quarto passo é automatizar ao máximo o orçamento familiar para que ele funcione sem depender da disciplina diária de cada membro da família, porque contar com força de vontade é receita garantida de fracasso. Configure débitos automáticos para todas as contas fixas, como financiamentos, planos de saúde, escola, academia, assinaturas. Assim você nunca esquece de pagar e pode focar apenas nos gastos variáveis que exigem mais controle. Separe a poupança no mesmo dia que recebe a renda, transferindo automaticamente para uma conta separada ou aplicação financeira. Dessa forma, o dinheiro some da conta corrente antes que alguém tenha tentação de gastá-lo. Use envelopes físicos ou contas digitais separadas para cada categoria de gasto, coloque o limite de cada categoria em dinheiro ou cartão pré-pago. Quando acabar o dinheiro daquela categoria, ninguém pode gastar mais até o mês seguinte. O Roberto criou 5 contas digitais gratuitas, uma para cada categoria principal do orçamento. Configura transferências automáticas no dia que recebe salário. Cada membro da família tem cartão de débito das contas relevantes, assim fica impossível estourar o orçamento porque não tem dinheiro disponível além do planejado. Tecnologia deve facilitar o controle, não complicar. Por isso, prefira soluções simples que toda a família consegue usar sem dificuldade. O quinto passo fundamental é envolver todos os membros da família no planejamento e execução do orçamento, transformando o controle financeiro de responsabilidade individual em projeto coletivo onde todos participam e se beneficiam do sucesso. Faça reuniões mensais de orçamento onde toda a família se reúne para revisar os gastos do mês anterior, planejar os gastos do mês seguinte, discutir objetivos financeiros e tomar decisões importantes sobre dinheiro. Ensine conceitos financeiros básicos para as crianças de forma lúdica, usando exemplos práticos e deixando elas participarem de decisões simples como escolher entre marca mais cara e marca mais barata no supermercado, explicando como essa economia pode ser usada para algo que elas querem. Adolescentes devem aprender a gerenciar seu próprio dinheiro através de mesadas ou rendas que eles administram, seguindo as mesmas regras do orçamento familiar. Isso prepara eles para a vida adulta e reduz conflitos sobre gastos desnecessários. Casais devem ter conversas honestas sobre prioridades financeiras, sonhos, medos e diferenças de personalidade relacionadas a dinheiro, alinhando expectativas e criando compromissos mútuos sobre como usar a renda familiar. A participação de todos não significa que todo mundo precisa opinar sobre tudo, mas sim que cada pessoa entende seu papel, suas responsabilidades e como suas ações individuais afetam o sucesso financeiro da família como um todo. O sexto passo é criar um fundo de emergências específico para imprevistos familiares que sempre aparecem e podem desorganizar completamente o orçamento se você não estiver preparado.
Além da reserva de emergência tradicional para desemprego ou problemas de saúde graves, tenha um fundo menor para emergências do dia a dia, como conserto de carro, problema na casa, remédio inesperado, uniforme escolar que rasgou, presente de aniversário de último minuto, gastos que individualmente são pequenos, mas podem acumular e explodir o orçamento mensal. Reserve pelo menos 2% da renda familiar para esse fundo de imprevistos. Mantenha em aplicação de liquidez diária e reponha sempre que usar para manter a proteção constante. A família da Maria sempre descontrolava o orçamento no final do ano por causa de presentes de Natal, material escolar, IPVA, gastos que são previsíveis mas concentrados em poucos meses. Então eles criaram uma poupança específica para gastos sazonais, depositando um pouco todo mês. Quando chegam esses períodos de maior gasto, o dinheiro já está separado e não compromete o orçamento regular. Antecipar problemas é muito melhor que reagir a eles depois que já causaram estragos nas finanças familiares, por isso sempre planeje para o pior cenário enquanto trabalha para o melhor resultado. O 7º passo é implementar um sistema de revisão e ajuste contínuo do orçamento familiar, porque circunstâncias mudam, prioridades evoluem e um orçamento rígido que não se adapta está destinado ao fracasso. Todo final de mês faça uma análise detalhada de como foi a execução do orçamento, quais categorias estouraram e por quê, quais ficaram abaixo do limite e podem ser reduzidas, que problemas surgiram e como podem ser evitados no futuro. Se alguma categoria está consistentemente estourando, não é porque a família não tem disciplina, é porque o limite está irrealista e precisa ser ajustado. Melhor aceitar a realidade e rebalancear as categorias do que fingir que o problema não existe. Quando a renda familiar aumenta através de promoções, trabalhos extras ou outras fontes, não deixe esse dinheiro adicional se diluir nos gastos gerais. Tome decisões conscientes sobre como alocar o aumento entre mais poupança, mais lazer ou melhoria na qualidade de vida. A família do João revisava o orçamento trimestralmente e ajustava conforme mudanças na vida. Quando o filho mais velho entrou na faculdade, aumentaram categoria educação e reduziram categoria lazer temporariamente. Quando quitaram o financiamento do carro, transferiram esse valor direto para investimentos em vez de aumentar padrão de vida. Flexibilidade controlada é diferente de falta de controle. Você pode fazer ajustes desde que sejam conscientes e mantenham equilíbrio entre necessidades, desejos e poupança. Uma estratégia poderosa para famílias que estão começando a se organizar financeiramente é usar a regra do desafio das 52 semanas, onde você guarda um valor crescente cada semana, começando com R$ 5 na primeira semana, R$ 10 na segunda, R$ 15 na terceira. E assim por diante até chegar a R$ 260 na última semana do ano. Esse desafio gera uma poupança de quase R$ 7.000 ao final de um ano, valor suficiente para formar uma boa reserva de emergência ou quitar dívidas pequenas. E o mais importante é que cria o hábito de poupar de forma gradual, sem impactar muito o orçamento no início. Toda a família pode participar contribuindo com parte do valor semanal, conforme idade e capacidade, transformando poupança em atividade divertida e educativa que ensina disciplina e paciência para as crianças. Quando completam o desafio, a família geralmente fica tão motivada pelos resultados que continua poupando valores maiores nos anos seguintes, criando um ciclo virtuoso de prosperidade financeira que pode durar décadas. Para famílias endividadas que precisam quitar cartões de crédito, financiamentos em atraso ou empréstimos com juros altos, o orçamento deve incluir uma estratégia específica de quitação de dívidas usando o método Avalanche ou Bola de Neve. Método Avalanche foca em quitar primeiro as dívidas com maiores juros independente do valor, economizando mais dinheiro no longo prazo. Método Bola de Neve foca em quitar primeiro as menores dívidas para gerar motivação psicológica através de vitórias rápidas. Escolha o método que funciona melhor para a personalidade da sua família. O importante é ter disciplina para direcionar todo o dinheiro disponível para quitação em vez de assumir novas dívidas ou aumentar padrão de vida. Durante período de quitação, a categoria desejos pode ser temporariamente reduzida para acelerar processo, mas nunca elimine completamente, porque isso torna o orçamento insustentável e aumenta chances de desistência.
A família da Sandra conseguiu quitar R$ 25 mil de dívidas em cartão de crédito em 18 meses, reduzindo categoria desejos de R$ 1.500 para R$ 500 mensais e direcionando diferença para pagamento de dívidas, mantendo motivação através de pequenas recompensas a cada dívida quitada. O controle de gastos com filhos merece atenção especial no orçamento familiar, porque crianças e adolescentes ainda não têm maturidade para entender limitações financeiras e podem pressionar por gastos que comprometem equilíbrio do orçamento. Estabeleça limites claros para gastos com cada filho, incluindo roupas, brinquedos, eletrônicos, atividades extracurriculares, festas, viagens, e comunique esses limites de forma apropriada para a idade de cada um. Ensine diferença entre necessidade e desejo desde cedo. Explique por que não podem ter tudo o que querem imediatamente. Mostre como economizar e guardar dinheiro para objetivos específicos. Mesadas podem ser ferramenta educativa poderosa se usadas corretamente, dando aos filhos responsabilidade sobre parte dos gastos pessoais e ensinando consequências de decisões financeiras ruins. Evite usar dinheiro como recompensa ou punição, porque isso cria relação disfuncional com dinheiro que pode durar vida inteira. Prefira ensinar através de exemplo e conversas honestas sobre realidade financeira da família. Quando filhos pedem algo caro, envolva eles no processo de decidir se vale a pena, o que precisaria ser sacrificado e como poderia ser economizado ao longo do tempo. Isso desenvolve maturidade financeira e reduz pressão sobre o orçamento familiar. A tecnologia pode ser grande aliada na execução de orçamento familiar através de aplicativos gratuitos como Guia Bolso, Organize, Mobiles ou planilhas Google Sheets que permitem acompanhamento em tempo real por todos os membros da família. Configure categorias de gastos nos aplicativos conforme planejamento do orçamento. Conecte contas bancárias para importação automática de transações. Defina alertas quando categorias estão próximas do limite. Analise relatórios mensais para identificar padrões e oportunidades de melhoria. Alguns aplicativos permitem criar múltiplos usuários para a família, compartilhar controle, definir permissões diferentes para adultos e crianças e até mesmo gamificar processo de poupança, através de desafios e recompensas virtuais. Mas lembre-se que tecnologia é ferramenta, não solução. O mais importante é disciplina e comprometimento de toda a família com objetivos financeiros comuns. Aplicativo mais sofisticado do mundo não funciona se pessoas não estão engajadas em fazer orçamento dar certo. Para manter motivação de longo prazo e evitar que família desista do orçamento após alguns meses, estabeleça objetivos financeiros específicos, mensuráveis e com prazos definidos que toda a família pode trabalhar junto para alcançar. Pode ser reserva de emergência de R$ 20 mil em 2 anos, viagem para a Disney em 3 anos, entrada para a casa própria em 5 anos, ou aposentadoria tranquila em 20 anos. Importante é que sejam objetivos que gerem entusiasmo e justifiquem sacrifícios temporários. Crie representações visuais dos objetivos como fotos, gráficos de progresso, ou até mesmo potes físicos onde família deposita dinheiro e vê crescimento ao longo do tempo. Comemore pequenas vitórias como completar primeiro mês sem estourar orçamento, quitar primeira dívida ou atingir primeira meta de poupança. Essas celebrações reforçam comportamentos positivos e mantêm todos engajados no processo. Quando família alcança objetivo importante, recompense com algo especial que todos possam desfrutar, mostrando que disciplina financeira traz resultados concretos e melhora a qualidade de vida de verdade. Para famílias com renda variável como autônomos, vendedores ou profissionais que dependem de comissões, o orçamento precisa ser adaptado para lidar com instabilidade de receitas sem comprometer segurança financeira. Base orçamento na menor renda mensal dos últimos 12 meses. Trate qualquer valor acima disso como extra que pode ser dividido entre reserva de emergência maior, quitação de dívidas e objetivos de longo prazo. Mantenha a reserva de emergência mais robusta, equivalente a 9 ou 12 meses de gastos essenciais, em vez dos 6 meses tradicionais, porque período de baixa renda pode durar mais tempo. Use meses de renda alta para prepagar contas fixas dos meses seguintes, criar fundos específicos para gastos sazonais e acelerar formação de patrimônio através de investimentos de longo prazo. A família do Pedro, que trabalha com vendas, criou o orçamento baseado em R$ 5 mil mensais
Mesmo ganhando entre 4 mil e 10 mil conforme performance, nos meses bons o dinheiro extra ia direto para reserva e investimentos, nos meses ruins tinham proteção suficiente para manter padrão de vida sem se endividar. Para finalizar, quero que você entenda que orçamento familiar não é planilha complicada nem sistema rígido que impede família de aproveitar vida. É ferramenta de liberdade que permite realizar sonhos de forma planejada e sustentável, sem comprometer segurança financeira. Famílias que conseguem controlar gastos, poupar consistentemente e investir para o futuro têm muito mais opções na vida, podem tomar decisões baseadas no que querem fazer em vez do que são obrigadas a fazer por falta de dinheiro. Orçamento bem executado elimina brigas sobre dinheiro, reduz estresse financeiro, melhora relacionamentos familiares e cria ambiente de cooperação onde todos trabalham juntos por objetivos comuns. Não existe orçamento perfeito que funciona para todas as famílias. O melhor orçamento é aquele que sua família consegue seguir consistentemente por anos, mesmo que seja simples e tenha algumas imperfeições. Consistência é mais importante que perfeição quando o assunto é controle financeiro. Se você chegou até aqui, comente Orçamento Família aqui embaixo para me mostrar que você vai implementar essas estratégias na sua casa e transformar a situação financeira da sua família. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode ajudar você e sua família a conquistar prosperidade duradoura através de planejamento financeiro inteligente. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo com mais estratégias para você construir vida financeira sólida e realizar todos os sonhos da sua família.